quais foram assim, os principais desafios que você teve quando você começou as práticas de yoga e de meditação, principalmente quando você, não, agora eu vou meditar, agora é aquele momentinho de acalmar a mente e tudo mais. Quais foram esses grandes desafios que você teve? Então, meu amigo, eu costumo dizer que esses desafios eles me acompanham até hoje. Naquela época, mais ainda, né? Porque primeiro não tinha, né, a prática, a experiência e tudo, ainda mais Uhum, com 18 anos, né? O mundo é muito atrativo, né? Está uhum, começando ali sua vida adulta, amigos, namorada e outros interesses. E assim, nesse momento da vida, eu também, assim, como eu estava bem perdido, na verdade, e muito jovem, então eu começava a buscar esse prazer em coisas não muito boas, não muito legais, né? No próprio álcool, na experiência com drogas. Então, nesse ponto, eu digo que a meditação mesmo, e o yoga junto, é o que você falou, yoga é meditação, não existe yoga uhum, e meditação. Meditação faz parte do yoga, yoga da meditação é uma coisa só. uhum. Mas a meditação, então, ela realmente me salvou de um caminho, de repente, bem ruim, assim, que já estava começando a me perder. E eu confesso que, assim, no início, era uma coisa bem difícil, né? Você sentar para meditar e a cabeça a milhão, assim, né? E ver aquelas perguntas que acho que todo mundo já se fez, né? O que eu estou fazendo aqui? Isso é uma perda de tempo, né? Não vai dar em nada. Poxa, minha mente não para. Brigar com a mente, né? Você tem que ficar aqui e tal, e não sei o quê. Mas é o que eu costumo dizer assim com meus alunos. Eu acho que se a gente passa esses primeiros momentos que realmente a mente ela continua difícil para sempre, como a gente já falou. Mas esse início, realmente, ela grita mais alto. E por que ela grita mais alto? Né? Porque o ego ali atrás da mente, ele não quer perder espaço. É ele que controla a sua vida. Né? Ele controla, ele dá os comandos. E quando você começa a treinar a mente e vê que você não é aqueles pensamentos, que você não é o seu ego, que você não é tudo aquilo que vem na sua mente, o ego não gosta. Ele fala assim: não, Uhum. está querendo me tirar do meu. O professor dizia que é um impostor que toma o trono do rei. É o ego. O ego senta no trono do rei e acha que é rei. Então Uhum. ele, então a meditação, uma das coisas que a meditação traz para mim, assim, é esse sentido de ir além da mente, a possibilidade de olhar para minha mente, a possibilidade de olhar para os meus pensamentos. Então, no início foi difícil, mas aí a importância que eu acho, né, da gente ter um professor, um mestre. O professor era muito ligado ao Sai Baba da Índia, né? Ele também foi um dos primeiros a trazer o conhecimento do Sai Baba para o Brasil. Teve Uhum. muitos contatos pessoais com o Sai Baba lá no início. Eu fui muitas vezes à Índia, também tive contato com o Sai Baba. No final, hoje a gente até vai trazer uma surpresa aí, uma prática ensinada pelo Sai Baba. Mas, enfim, quando você tem um mestre, um guru, um professor mais experiente, ele vai te ajudando a lidar com esses desafios também, né? Uhum. Então, eu tinha alguma dificuldade, falava com o professor, lia os livros do professor, lia os livros do Sai Baba, e aquilo ali ficava mais claro, ia ficando mais claro. Mas é como você falou, até hoje tem dias que a meditação flui, que é uma beleza, que é maravilhoso, Uhum. e tem dias que é muito difícil. Você está ali e a mente está o tempo todo ali se debatendo e tal. Agora, eu digo assim, para mim, a meditação é uma higiene mental. Então, é como a gente toma banho todo dia, ou pelo menos deveria, e escova os dentes, né? Eu sei que na Europa não é muito assim, mas aqui no Brasil, É, a gente... antigamente até existia a possibilidade de não tomar banho todos os dias, né? Mas é legal essa analogia. A meditação, para mim, vem muito nesse sentido. Eu preciso dar uma limpada na minha mente, nos meus pensamentos, para poder lidar com os próximos desafios daquele dia de uma maneira fresca, de uma maneira nova. Porque senão a Uhum. gente vai carregando essa carga emocional, psicológica, os problemas a gente vai trazendo de um dia para o outro, de um dia para o outro, de um dia para o outro, vai acumulando. Então, eu digo hoje, né, o professor tinha uma frase que ele falava assim: faça meditação ou yoga
antes que você precise. Hoje eu digo assim, Legal. faça meditação porque todo mundo precisa. Não existe ninguém que não precise de meditação hoje em dia. Sim, A sim. pessoa pode não saber, ou não perceber, ou não entender o que é meditação. Mas com o mundo que a gente vive, com a velocidade que a gente vive, se torna indispensável uma prática que abaixe um pouquinho essa velocidade, acalme esse pensamento, porque senão a gente Uhum. entra na loucura Sim. ali e adoece mesmo, né? Meditação é algo do dia a dia, né? Que a gente pode utilizar no dia a dia. O professor tem um trabalho muito grande também com yoga terapia, e lógico, a Legal. meditação é a principal ferramenta, né? E ele falava muito isso. Na verdade, o grande trabalho é no sentido de uma prevenção, né? Você faz Uhum. meditação todo dia, não como você colocou, né? Nesse pensamento, vou fazer porque meditação vai me desestressar hoje. Você faz para você conseguir uma mente meditativa, você conseguir uma mente meditativa durante o dia todo, não só no momento da meditação, para quando aparecer os desafios, e eles vão aparecer, óbvio, você saber lidar com o desafio. Porque senão é que essa coisa da medicina mesmo, que eu também sou um pouco Uhum. crítico, né? Você tem uma febre, você toma um remédio para baixar a febre, mas você não sabe o que causou essa febre. De repente, Uhum. alguma coisa que você comeu, você está intoxicado, você está resfriado, você está com algum vírus, mas o remédio, basicamente, ele baixa a temperatura, mas não vai na causa. Uhum. Já essas terapias que a gente chama, né, tradicionais, como a própria meditação, a Ayurveda, a medicina chinesa, por exemplo, né, eles vão olhar o que está causando esse desequilíbrio. Então, Uhum. a meditação é isso, a gente tem que ir nessa fonte. Eu estou tendo ansiedade, eu estou tendo estresse, mas por quê? Não é só porque, meu dia a dia está difícil. Muitas vezes isso já vem de muito tempo, de algum trauma, de algum problema, de alguma questão que você tem e que você não está sabendo lidar com a sua emoção, com as suas questões no Uhum. dia a dia, e aquilo vai acumulando, 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 uma hora estoura numa crise de ansiedade, numa Uhum. depressão. Não é de um dia para o outro que as pessoas ficam ansiosas ou ficam deprimidas. Isso vem ao longo de anos. Exato. E leva, sei que isso é, talvez assim traga um alerta para as pessoas, mas leva um tempo também para você resolver. As coisas não resolvem de um dia para o outro. No yoga tem um texto, né, que fala da importância da repetição, o quanto a repetição serve para meditação, a mesma coisa, o quanto a Uhum. repetição durante um longo tempo é necessária para você realmente mudar a sua mente, mudar como você lida com as emoções. Então, eu costumo até brincar com meus alunos. De vez em quando, já desde a pandemia, eu faço algumas meditações sábados, assim, abertas na internet. Uhum. E muita gente vai, tudo, algumas pessoas já vão há muito tempo. E eu brinco com elas: olha, não adianta vir aqui sábado, meditar 10 minutos e esperar o outro sábado. Isso não vai resolver nada. É Eu verdade. boto 10 minutos, né, Domício, justamente para ser uma porta de entrada para as pessoas. E para que esses 10 minutos virem diários. Porque 10 minutos ninguém pode dar desculpa assim, não tenho tempo. É. 10 minutos você dá para você botar no seu dia a dia ali. Não que a gente tenha que parar em 10 minutos, pelo contrário, né? 20 minutos, meia hora, acho um tempo muito melhor. Mas se você começa dando uma meditação de meia hora, de uma hora, as pessoas que nunca fizeram, elas não vão ficar, não vão fazer. Uhum. É muito difícil. Quer dizer, essa é a minha experiência. Mas se você dá 10 minutos, é possível. É possível. Então, a meditação realmente ela só faz um efeito, que eu falo para os alunos, mais definitivo, ou seja, ela muda você, e ela muda mesmo, até fisicamente, né? Hoje em dia a gente tem Uhum. estudos, com certeza você já trouxe convidados aqui que falaram Uhum. sobre isso. Existem estudos de imagem, estudos científicos, que mudam a Exato. estrutura do cérebro, já estão estudando a mudança do DNA. Olha só, não só fisicamente, não só emocionalmente, mas o DNA, né, dos meditadores mais longos, e estão sendo estudados essa mudança.
É uma coisa assim que hoje a ciência prova o que esses mestres já sabiam há milênios. Mas é interessante porque traz para as pessoas, né, principalmente ocidental, quer saber tudo como é cientificamente, né? Então já se tem essas pesquisas e mostra isso, né? Tem estudos que já falam de praticamente todas as áreas da nossa vida e consegue ser melhorada, modificada com as práticas de meditação, né? De mindfulness, de yoga, e tem estudos até de yoga também. Então, o convite é isso, né? Que seja 10 minutos, mas todos os dias, constantemente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Quem não conhece essa frase, né? Então, vai um pouquinho, né? Começa a perceber os próprios benefícios na própria saúde, nos relacionamentos, na mente. Tudo se modifica, né? Começa a ter uma outra visão, uma outra qualidade de vida, né? O que você percebeu de benefícios com as práticas de meditação na tua vida? Então, assim, lógico que foi um processo, né? Não foi de uma hora para outra, mas a primeira coisa, eu acho que essa é um pouco dessa tranquilidade mesmo, de você conseguir não ser tão reativo às situações, né? Uhum. Então, você recebe uma informação que não é boa ou alguma coisa difícil, você respira, você se acalma, você pensa para você fazer melhores escolhas, né? E, sem dúvida nenhuma, viver mais o momento presente, né? Porque acho que essa é uma grande questão da humanidade. A gente vive o tempo todo a ansiedade do futuro ou a lembrança de um passado. Minha vida era tão boa quando eu era mais jovem, eu fazia mais coisas, tinha mais tempo livre. Ou, agora quando eu me aposentar, bem que a gente não se aposenta, não vai mais se aposentar. O dia que eu me aposentar, meu filho estiver grande, já casado, aí eu já vou ter mais tempo para mim, vai ser melhor. Mas o interessante, né, é a meditação mostra que a felicidade está dentro da gente. Ela não está em nada exterior. Então, não é você olhar para fora que vai fazer você sentir essa felicidade interior. Então, essa prática constante que traz para mim é esse sentido de uma plenitude. Eu não dependo de nada externo ou de ninguém para eu estar bem. Eu tenho que me conectar com essa felicidade interior. E isso, para mim, isso é meditação. É você conseguir chegar nesse estado de paz, de felicidade, que, segundo essa tradição da Índia, segundo o yoga, o Vedanta, que eu estudo muito também, já é a nossa natureza. Nós já somos a felicidade que a gente busca, né? Nós já somos a paz. A questão é você silenciar o pensamento, silenciar a mente, para que essa natureza de felicidade ela apareça. E aos pouquinhos, com a prática, ela vai aparecendo, ela vai ficando mais constante. De novo, dias difíceis, dias fáceis, mas de vez em quando você tem acesso a essa paz, essa felicidade. Você fala assim, cara, não preciso de nada. Eu me basto, eu estou bem aqui. Eu não dependo de nada exterior para me completar. Nada de fora vai me preencher. E isso é uma riqueza, né? É uma riqueza, é um tesouro que você descobre, que aí você tem um caminho. Você fala, não, poxa, tá difícil tal, cara, vou sentar para meditar um pouquinho, né? Vou fazer uma meditação maior, vou ficar mais tempo, vou aumentar a minha prática, vou me conectar mais. E você realmente começa a perceber que as coisas elas vêm e vão, né? As coisas boas elas vêm e vão, mas as coisas ruins também, tudo passa, né? A gente fica às vezes numa crise, muita gente, né, que procura meditação está passando por um momento de ansiedade, de depressão. É muito comum isso hoje. Eu recebo muita gente. Thiago, eu estou estressado, eu estou ansioso, eu estou com insônia, eu estou tomando muito remédio e tal, não sei o quê. E a meditação realmente ajuda muito nesses casos. Mas é a pessoa perceber que é a prática que vai me tirar daquele lugar difícil. É a prática constante, né, que vai me ajudar a sair desse lugar. Né? Sim. Vivemos num tempo moderno de muito imediatismo, né?
Por isso que a farmacologia e toda essa questão, ela está muito presente, né? Ela toma a pílula mágica e pá, tudo se resolve, né? Eu digo assim que às vezes até há uma preguiça de querer se desenvolver. Então, no âmago, na essência de cada ser, ali dentro tem uma chama queimando por algo que seja mais permanente, com a consciência de que dias difíceis virão, de que tudo passa, até uva passa, como diz aquela brincadeira, e que vai buscando nisso os momentos bons e superando os momentos mais desafiantes, né? E aí vai encontrando, a gente fala de benefício aqui, mas quando a gente entra num estado mais profundo de meditação, os benefícios são constantes. Você já não está mais aí pelo benefício, não está mais pelo resultado. Você já sabe que a própria prática em si é o resultado.